Fala, turma do canal do Luna, Vinícius Medeiros aqui. Bora simbora falar sobre futebol, bora simbora falar sobre o esporte, porque o Leão venceu a equipe do Ferroviário fora de casa na estreia do clube na Copa do Nordeste 2025 e também na estreia da equipe principal do esporte. A gente sabe que o esporte estava jogando com a equipe sub-20 ali no Campeonato Pernambucano e agora estreou a equipe profissional comandada pelo técnico Pepa. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o jogo e também sobre a situação que está preocupando tanto o departamento médico rubro-negro como a equipe técnica, que é a situação do Fabrício Domingues e do Lucas Lima. A gente vai ler uma matéria aqui e vai falar essas informações, porque foram dois jogadores que saíram sentindo na última partida. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol nordestino, sobre seu time do coração. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E, claro, não esquece também de deixar sua opinião, porque você deixando sua opinião, esse espaço não é só da gente, esse espaço também é de vocês. Tudo bem? Bora, sem mais delongas, falar sobre essa situação do Lucas Lima e do Fabrício Domingues. São dois jogadores importantíssimos do esporte, que inclusive estão preocupando aí, como eu falei, inclusive está aparecendo aí o Lucas Lima na sua tela, e saíram sentindo ontem, né? E assim, o time do esporte é uma equipe que é bastante ofensiva, uma equipe que joga muito pra frente, uma equipe que tem um ritmo de jogo muito grande, a gente sabe disso, desde a Série B, no final da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o esporte sofreu alguns problemas parecidos na questão física, né? Tanto que nessa temporada, o esporte jogou ali com a base, não só apenas para aumentar a pré-temporada, mas também para um preparo físico maior dos jogadores, e acabou sentindo, né? Aparentemente, não é nada grave, não é uma situação muito grave dos jogadores que ainda serão reavaliados. Mas bora ler uma notícia, tá? Bora ler uma notícia sobre essa informação, a notícia do NE 45 Minutos, inclusive do Pedro Maranhão, inclusive mandando um abraço aqui pro Pedro Maranhão, do NE 45 Minutos. Tá aí, ó. Após deixarem o campo com dores, Lucas Lima e Fabrício Domingues serão reavaliados pelo Departamento Médico do Esporte, pelo DM do Esporte. Então, bora ler. Os atletas são dúvidas para o duelo do final de semana contra o Central. Bora lá. O esporte pode ter 2 desfalques de peso para a sequência do Nordestão e do Estadual. Os meio-campistas Lucas Lima e Fabrício Domingues deixaram o gramado do PV após a vitória por 2-1 diante do Ferroviário, com dores. Os atletas, inclusive, serão reavaliados pelo Departamento Médico Rubro-Negro nos próximos dias, provavelmente ali na sexta-feira, visto que o esporte chegou nesta quinta-feira, na manhã desta quinta-feira, acabou dando folga para seus jogadores, então na sexta-feira deve ter a reapresentação e a reavaliação. As lesões aconteceram no segundo tempo. Enquanto o Lucas Lima sofreu uma pancada no joelho, Fabrício Domingues relatou dores na coxa, sendo inclusive substituído. A reapresentação do Leão acontece na sexta-feira, como eu falei aqui. O esporte também entra em campo no domingo, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Central, no estádio Lacerdão, que é um estádio que está com um gramado muito prejudicado, então a gente não sabe, né, se o time sub-20 vai jogar, se a equipe profissional vai jogar, se vai ser uma equipe mista, até por conta também do físico dos jogadores. Tá aí o Fabrício Domingues também, tá aí o departamento médico. Só passando uma situação do departamento médico do esporte, porque pode ter torcedor querendo informar, e tá na matéria aqui do Pedro também. Rafael Thierry está em processo de aprimoramento e reequilíbrio muscular junto com o departamento de preparação física. Jordan, né, o goleiro Jordan, está em transição física e recuperação muscular após o procedimento cirúrgico, e o Zé Roberto está em processo de recuperação também após um procedimento cirúrgico. Então essas são as situações dos jogadores. Então é isso. Lucas Lima e Fabrício Domingues preocupam. A situação dos dois jogadores, são dois jogadores fundamentais, tá, para o esporte, jogadores fundamentais para a equipe rubro-negra, que foram peças importantíssimas na última temporada. Preocupa muito não só o departamento médico e o departamento de técnico do esporte, como também o torcedor, né? Porque são dois jogadores que o esporte não pode nem pensar em perder. Eu acho que principalmente o Fabrício Domingues, porque ontem o esporte jogou com o Tite Ortiz de primeiro volante, cara. Então, assim, o esporte não contratou ainda nenhum volante, o esporte está em busca aí do mercado, a gente vai falar um pouco aqui sobre o mercado da bola também, mas o esporte segue em busca de um volante e até o momento não contratou. Tem apenas o Zé Lucas, jogador da base, e o Fabrício Domingues. Porém, o Fabrício Domingues muitas vezes acaba sendo mais um meia do que propriamente dito um volante, o segundo volante ali. Então, o esporte ontem acabou jogando com o Tite Ortiz. Inclusive, né, eu acho que o lance do gol que o esporte sofreu ali, o gol da equipe do Ferroviário, que saiu ali alguns segundos depois do gol do Gustavo Maia, né, o gol do Ferroviário foi muito por conta dessa falta de volante. O esporte ali levou o ataque e não tinha ninguém no meio que pudesse marcar, ninguém no meio com essa característica de marcação. O time do esporte é muito ofensivo, mas tem que ter um jogador com essa característica, porque senão, né, fica um espaço ali, porque senão os outros times vão conseguir chegar bastante. E isso não aconteceu até o momento. O esporte não contratou nenhum jogador com essas características. E
tá aí no mercado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, porque tem o Simão Ribeiro, né? Que o Sport está buscando, jogador da equipe do Boca Juniors, que até o momento é uma negociação bastante complicada, porque o Sport mandou uma proposta por empréstimo, a gente trouxe aqui no canal, inclusive, se o torcedor quiser ver um vídeo sobre isso, trouxe ontem aqui no canal, falando sobre o Simão Ribeiro, falando um pouquinho de detalhes sobre essa negociação e sobre o jogador, que é um volante, mas também atua como meia, um volante com características que podem ser parecidas com o Fabrício Domingues. Então, um jogador que não chegaria para ser esse volante marcador, e como eu falei, eu acho que seria um jogador que chegaria ali para compor o elenco, mas o Sport não pode ter, né, essas perdas do Lucas Lima e do Fabrício Domingues, apesar de estar se reforçando. O Sport está buscando novos jogadores. O Rodrigo Atencio, o Independente, confirmou a compra do Rodrigo Atencio por parte do Sport, 80% dos valores, segundo a imprensa argentina, cerca de 12 milhões de reais. E o Sport deve anunciar esse jogador a qualquer momento, assim também como o Carlos Alberto. Segundo informações do Globo Esporte e diversos outros veículos de imprensa, o Carlos Alberto custou cerca de 15 milhões de reais para o Sport, a maior contratação da história do clube pernambucano, né, em toda a sua história do futebol. Mas é isso, o Leão segue se reforçando. Bora falar um pouquinho sobre esse jogo, falar um pouquinho sobre o que foi essa partida da Copa do Nordeste e esse início do Sport na Copa do Nordeste, porque os clubes pernambucanos começaram bem, né? O Náutico venceu a equipe do Ceará jogando em casa, mas o grupo do Sport é um grupo mais complicado, pelo menos na minha opinião, porque o Leão tem o CRB, que ontem fez um jogo duro contra o Vitória, inclusive terminou empatado em 2-2, tem a equipe do Vitória, tem a equipe do Fortaleza, então são times bastante complicados. Uma vitória ontem era importantíssima, por mais que fosse o primeiro jogo da equipe profissional do Sport, por mais que fosse o primeiro desafio ali da equipe profissional do Sport, uma vitória ontem era importantíssima e saiu por conta do Matheus Alexandre, que chegou aí também, outro gasto milionário aí do Sport, investimento milionário do Sport, né, 9 milhões de reais. Então, um jogador que entrou ali no jogo, deu assistência para o Gustavo Maia, um jogador que decidiu ali aos 49 minutos do segundo tempo. Mas é isso. Então, boa partida do Matheus Alexandre, boa partida também do Gustavo Maia, né? Já haviam falando que o Gustavo Maia estava destruindo nos treinos, jogando muita bola nos treinos, e ontem a gente viu um pouco sobre o que ele pode entregar para o Sport. E assim, a gente falou desde que ele foi contratado, que ele tinha um potencial gigantesco, inclusive foi um achado muito grande do Sport, né? No momento em que ele estava rescindindo o contrato com o Náutico, não rescindindo, mas o contrato finalizando ali. Então o Sport foi inteligente de buscar esse jogador. Mas é isso, o Leão volta a campo no próximo domingo contra a equipe do Central, tá no estádio Lacerdão. Então, aí, como eu falei, o Sport ainda não sei se o Leão vai mandar uma equipe de base, se o Leão vai mandar jogadores, uma equipe mista, uma equipe profissional, porque é um estádio bastante complicado. O Leão tem 2 jogos ali, depois contra o Santa Cruz, né, clássico das multidões. Então o Sport vai ter aí o clássico das multidões do Santa Cruz, e o Leão também vai ter, né, o jogo contra a equipe do Fortaleza, que aí é um jogo importantíssimo, talvez o maior jogo do Sport até o momento na temporada, pela Copa do Nordeste também. Mas é isso, torcedor do Sport. Só passando a situação do Simão Ribeiro, né, que eu falei que eu ia falar aqui também no vídeo, o Sport interessado no Simão Ribeiro, como eu falei, é um meia da equipe do Boca Juniors, não chegaria, ao meu ver, para se titular. Então é um investimento que o Sport quer fazer, jogador de 21 anos de idade, estava jogando no União de Santa Fé, então foi emprestado uma situação parecida com o Rodrigo Atencio, apesar que o Rodrigo Atencio se destacou mais, teve mais números, teve tanto número de jogos, tanto número de gols, tanto número de assistência. Então foi um investimento grande, um investimento muito alto, para o que o Sport hoje necessita de futebol. Então acredito que o Rodrigo Atencio estará à disposição a qualquer momento também, porque foi um jogador que já vinha treinando, um jogador que já estava em busca. Sobre o volante do Sport, além do Simão Ribeiro, porque o Simão Ribeiro é mais um meio ali, é um volante mais ofensivo. O Sport segue em busca do mercado, tá, de um volante marcador, de um camisa 5, como a gente fala no futebol clássico, um camisa 5 ali, que chegue para ser aquele volante que vai marcar, aquele volante que vai dominar o meio do Sport. Acho que o Sport deve trazer um jogador que chegue para ser titular. Teve interesse no Zé Wellison, teve interesse no Echevarria, jogador da seleção chilena, que já foi anunciado recentemente no León do México. O Zé Wellison estava em pré-temporada com Fortaleza fora do Brasil, nos Estados Unidos, e até o momento não tivemos nada confirmado, nem nada encaminhado. O Sport mandou mais de 5 milhões em propostas para o Zé Wellison, e até o momento nada fechado, nada avançou. Então a gente pode ter novas informações, pode, mas até o momento eu acredito que o Zé Wellison tenha deixado de se tornar prioridade no Sport nessa contratação. E, claro, outros nomes que circulam, o Elan Ricardo, como eu falei também. Mas é isso, a gente vai seguir acompanhando esse nome. Vive a expectativa, o Sport precisa desse jogador não para ontem, o Sport precisa de jogador para anteontem, porque, né, tem que ter esse jogador. Acho que o Sport é o único clube do Brasil hoje, né, assim, não falando informação, mas subentendendo que não tem um jogador para uma posição. Tem apenas o Zé Lucas hoje, que é um jogador da base, inclusive deve ter chance sim de profissional, inclusive ontem já estava no banco, né, como um caso do Adriel. Então
prova que o time do técnico Pepa, o Pepa que acompanhou inclusive a última partida do Sport pelo Campeonato Pernambucano, prova que a equipe está acompanhando sim esses jogos da base, que é importantíssimo, porque o Sport cada dia mais vem captando bons nomes na sua base, né? Foi eliminado na Copinha pelo Palmeiras, mas tem jogadores interessantíssimos na Copa São Paulo do Futebol Júnior, que disputou a equipe Sub-17, então o Sport segue acompanhando. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até a próxima. Valeu!